Entrevista de Léo Condé após a derrota do Ceará para o Sport. Olha o que ele falou. Realmente foi um jogo cheio de alternativas, um jogo bem jogado por duas equipes que estão brigando na parte de cima da tabela, né, que representa duas forças, né, do futebol brasileiro. O primeiro tempo, na minha concepção, a gente teve as melhores oportunidades, né, as oportunidades mais claras, digamos assim, uma com o Pulga e uma com o Recalde, que a gente poderia ter feito gol, mérito do goleiro, que fez uma linda defesa, a do Pulga também passou muito próximo. Naturalmente o Sport também teve duas possibilidades, lance de impedimento, que foram anulados os gols, mas foi um jogo que eu acho que, de um modo geral, no primeiro tempo a gente teve uma condição melhor dentro do jogo, né? Uma postura melhor que o adversário, mesmo jogando fora de casa. No segundo tempo, eu acho que já foi mais equilibrado, eles tiveram algumas boas situações, assim como o Ceará também, mas no primeiro gol, um lance, assim, uma jogada individual de muita qualidade, um jogador de muito talento, que é o Lucas Lima, né? Conseguiram fazer 1-0, mas a equipe nossa não se abateu, a gente continuou trabalhando, fizemos alguns ajustes de posicionamento, principalmente com a entrada do Barceló, recuando um pouco o Ailon, né? E a gente ficou praticamente com um 4-2-4 ali, empatamos, né? E infelizmente no final do jogo acabou que a gente, quando estava desenhando o empate, né? Não que a gente queria o empate, a gente queria a vitória, mas na pior das hipóteses a gente poderia levar o empate, a gente acabou sofrendo um duro golpe ali de sofrer o segundo gol. E ainda nos 2 minutos ainda conseguimos criar uma boa situação com o Rafael, mas infelizmente eu acho que a performance no todo ela foi positiva, apesar do resultado não ser aquilo que a gente gostaria. Pergunta do Danilo Queiroz, futebolês. Boa noite, Léo Condé. A diferença para o G4 subiu para 5 pontos. Aí ele pergunta, é preciso uma campanha próxima da perfeição nos 8 jogos que faltam para o Ceará chegar ao acesso? E como conseguir isso? Sem dúvida, a gente, né, distanciou aí novamente, mas a gente já teve, desde quando eu cheguei aqui, a gente conseguiu em 2 oportunidades ter a possibilidade de matematicamente entrar no G4. Eu acredito que a gente tem que continuar trabalhando, né? Temos que procurar vencer a próxima partida contra a Ponte Preta em casa. Tem muitos confrontos entre essas equipes que estão na nossa frente, então se a gente fizer bem feito, né, o nosso dever de casa, e a gente precisa de buscar pelo menos 2 vitórias fora para a gente sonhar realmente com acesso. É difícil, mas não é impossível, até se a gente conseguir esse nível de performance que a gente teve nessa partida de hoje contra o Sport. Lucas Silva, do Jornal Povo. Léo, o projetado por você é conquistar entre 4 e 6 pontos como visitante. Perder nunca é bom, principalmente quando se joga bem, mas essa derrota contra o Sport estava dentro do teu planejamento? A derrota nunca está dentro do planejamento, né? A gente sabe da grandeza do jogo, da dificuldade que a gente iria enfrentar. Eu acho que a gente sai derrotado, mas pela performance da equipe a gente poderia tá voltando para casa até mesmo com a vitória, pelas chances que a gente criou. Mas de qualquer forma a gente tem que continuar, como eu falei, fazendo o dever de casa, vencendo os jogos no Castelão. E temos 4 jogos fora de casa também para buscar pelo menos 2 vitórias. Pergunta do Del Luiz, do canal Del Luiz. Boa noite, Léo Condé. Eu pontuo essa derrota como a mais dolorida do Ceará no campeonato. Um jogo em que o Ceará poderia ter matado no primeiro tempo e no final tomou o gol que determina a derrota. Como agora levantar o astral depois de um jogo bom feito pelo seu time, com bola na trave inclusive no final ali e pressão? Realmente todos sentiram muito, né, o resultado adverso pela performance. A gente vem aí de 2 boas partidas jogando em casa, que a gente venceu bem o Vila Nova, venceu bem o Brusque, e hoje a gente tinha expectativa de realmente fazer um grande jogo, como fez. Infelizmente não veio o resultado, mas o que eu conversei com os jogadores após a partida, tem muito campeonato pela frente ainda, a gente tinha que chegar, a Série B tem essa característica, ela se decide nas 8 rodadas finais, a gente tinha que chegar nesse momento em condições de brigar. Eu acredito que a gente chega em condições de brigar nessas rodadas finais.
Última pergunta do repórter Samuel Conrado, do Sistema Verdes Mares. Boa noite, Léo Condé. Qual o sentimento que fica depois da derrota para o Sport? O Ceará precisa de 6 vitórias em 8 jogos, praticamente uma campanha de campeão. Como fica o emocional do time para essa sequência na Série B, com 5 pontos agora de distância para o G4? Perder nunca é bom, o sentimento é sempre ruim, mas tem que continuar acreditando, né? A gente sabe que é difícil, mas não impossível. Tem N exemplos, né, de equipes em anos anteriores que conseguiram chegar nessa condição que a gente está agora e conseguiu acesso. E a gente tem que ir passo a passo, temos que primeiro mobilizar para o jogo de sábado. Mais uma vez, né, eu sei que o torcedor está muito sentido pela derrota, mas a gente sabe que ele está acompanhando e vendo o que está sendo feito aqui nesse momento, que a equipe está buscando, está tentando. Então, mais uma vez, vamos ter que buscar aí fazer um jogo forte em casa contra a Ponte Preta, tentar vencer e depois se mobilizar novamente para quando a gente sair para os jogos fora. Tem entrevista de Léo Condé após a derrota do Ceará para o Sport.